paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, e dando prosseguimento, à nossa série sobre o equilíbrio emocional, personalidade transformada pelo fruto do Espírito, hoje nós falaremos da última porção, nos deixada ali no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que o apóstolo Paulo nos fala. E hoje nós vamos falar dessa última porção, que é o domínio próprio. O termo grego para a palavra domínio é kratos. E kratos, o significado é ter domínio sobre, exercer poder sobre, ter autoridade sobre. E aplicado sobre a palavra próprio, ampliamos esse significado para o domínio do eu, das nossas emoções, dos meus desejos, dos meus sentimentos, dos membros do nosso corpo e o nosso comportamento. O domínio do eu, quando nós falamos o domínio do eu, o que vem a ser isso? Está alicerçado bem aos nossos princípios bem antigos, aqueles aos quais nós aprendemos desde o momento em que nascemos. São uma série de decisões que nós vamos tomando com o passar do tempo de acordo com o que nos é colocado como sendo o certo. E isso vai formando a nossa personalidade e o nosso caráter. Porém, são atitudes que são tomadas de maneira inconscientes. Você nem percebe que está acontecendo. Entretanto, algumas decisões de fundo moral, elas não podem ser automáticas. Elas precisam ser elaboradas e racionalizadas, de modo a mantermos um padrão ético relevante que não gere conflitos internos, tanto morais quanto espirituais. O domínio próprio, ele é a capacidade de tomar decisões e reagir sobre pressão emocional. É isso que nós vamos falar, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. E o grande desafio que nós temos é alterar esse padrão quando ele não está em cumprimento com a palavra do Senhor. Quando ele não está em cumprimento, nós precisamos alterar esse padrão. Então aí é que é o nosso grande desafio. Porque algumas atitudes que nós mantínhamos, elas precisam de ser transformadas. A Bíblia nos diz em 2 Pedro 2,19 que o homem ele é escravo daquilo que o domina. E aqui a autora, a Elaine Cruz, ela nos fala que existem pessoas que são dominadas por mágoas, pelo rancor, por traumas não elaborados, por drogas ilícitas, por vícios de jogatina, por carências, pelas lembranças do passado, irritabilidade, ódio, consumismo, desejo sexual aflorado, egocentrismo. Então, diante dessas possibilidades, o que vem dominando a sua vida? É algo que precisamos parar para pensar e refletir nesse sentido. A palavra do Senhor em Salmo 119, versículo 133, nos diz assim: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permita que nenhum pecado me domine. Então é importante para que nós precisamos declarar dia após dia a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender a ter domínio sobre as nossas emoções. Isso é importante, porque vai fazer com que nós nos sintamos melhores, pessoas mais desejáveis de estar convivendo. E esses tipos de atitudes, eles fazem com que as pessoas alterem tanto a sua personalidade, o seu comportamento, que elas podem conseguir chegar a um determinado nível que quando ela cai em si, não tem como mais voltar atrás, porque já fez um estrago muito grande. Já gastaram dinheiro em que não tinham, já executaram um comportamento que não tem como voltar atrás, que vai refletir no seu futuro
e vai fazer um estrago muito devastador. Precisamos lembrar do que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 6,12, que fala assim, que tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Nós precisamos aprender a ter domínio sobre as nossas emoções. As nossas emoções, ela nos faz bem a nossa memória, né? E quando nós colocamos as nossas emoções, elas criam memórias associativas. E o que é isso? A memória associativa, ela faz com que um acontecimento presente, que você está vivenciando ali no presente, você se recorde de algo passado, algo que já aconteceu no seu passado. Só que tem pessoas que não conseguem fazer essa assimilação de passado e presente. E elas entendem, interpretam que aquela situação do presente é aquela que ela viveu no passado. Então ela quer que aquela situação seja repetida aqui no nosso presente. E muitas se frustram, porque a memória associativa ela é somente para servir de base, para você reconstruir ali os seus padrões, aquilo que você passou, as suas experiências, se foram negativas, positivas, e como que você reagiu a essas situações, para você para você ter agora uma tomada de decisão mais assertiva. Então é para isso que serve as nossas emoções associativas. Assim, quando nós queremos ser lembrados, né, por pessoas que amamos, então como que nós iremos fazer para que as pessoas nos lembrem de nós de uma maneira carinhosa? Eu preciso agir agora no meu presente, agindo de maneira agradável com essa pessoa, dando abraços, tendo momentos de lazer, momentos de uma conversa gostosa, boas gargalhadas. Isso nos faz bem. Termos amizades uns com os outros, amizades verdadeiras. Isso faz bem, isso eleva a nossa autoestima e faz com que nós sejamos lembrados depois por sermos pessoas boas, né? E pessoas que tenham um equilíbrio emocional, que saibam lidar com o equilíbrio emocional, né? E como lidar? Né? A grande pergunta, né? Como lidar? Como fazer para obter o equilíbrio emocional? É preciso nós fazermos uma reavaliação da rota. Aonde eu estou, como eu tenho passado e onde eu quero chegar. Esse é a grande questão, o X da questão. A gente precisa reavaliar a nossa vida, a nossa situação, como que nós estamos. A palavra do Senhor em Eclesiastes 7,9 fala assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E aqui em Provérbios 25:28 fala assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha só que forte, né? Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e não explodir de maneira que vá agredir o nosso semelhante. Né? Quando uma pessoa ela sabe dominar o seu próprio eu, essa pessoa ela é abençoada por Deus. Então que esse seja o desejo do nosso coração, sermos abençoados por Deus, que aprendamos, né, a dominar as nossas emoções, a ter equilíbrio emocional. E eu gostaria de citar aqui duas mulheres que a Bíblia fala que elas teve domínio, elas souberam controlar o seu domínio em situações muito fortes em que elas passaram. A primeira que eu quero falar aqui com vocês, ela se encontra em 2 Reis 4, que fala sobre a sunamita. Ela sabe entender a situação em que ela se encontra, pois o filho dela morreu, depois vocês podem conferir lá na Bíblia de vocês, o filho dela morre e ela tem tranquilidade, ela tem domínio próprio sobre a situação e ela diz ao seu marido que ela vai procurar pelo profeta, né? Pelo profeta Eliseu. E o profeta, vendo que essa mulher está chegando, manda Geazi ir ao encontro dessa mulher. E ela fala: não, está tudo bem, vai tudo bem.
Mas quando ela chega até a pessoa que pode resolver o problema dela, então ela desaba a alma dela. Nós precisamos aprender assim também, a não ficar falando com pessoas que não têm a capacidade de nos ajudar a resolver os nossos problemas. Se você tem um problema, direcione o seu foco para quem pode realmente resolver o seu problema. Nós precisamos ser sábias, buscar essa sabedoria. E outro caso que fala aqui está em 1 Samuel 25, que fala sobre Abigail. Uma história incrível de uma mulher que tinha um marido muito difícil, né, com um gênio difícil. A Bíblia até fala nesses termos. E Davi, né? Davi estava com fome e mandou pedir os servos, ele mandou pedir para Nabal que ele precisava de suprimentos. E Nabal negou. E isso fez com que Davi ficasse muito enfurecido. Mas a sabedoria e o domínio próprio dessa mulher, de Abigail, fez com que ela fosse lá e providenciasse todas as coisas. Ela nem mandou, ela foi junto para poder entregar esses suprimentos a Davi. E chegando lá, ela agiu humildemente. Ela usou as palavras corretas, ela soube agir e ter uma boa comunicação naquela situação, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, algo que transtornou, assim, que apaziguou, né, o coração de Davi. Tanto é que depois que Davi ficou sabendo que o marido dessa mulher havia falecido, porque era um homem que não agradava a Deus, Davi tomou Abigail por sua mulher. Então é algo assim muito lindo, muito incrível, aquela pessoa que consegue ter o domínio próprio, o domínio das suas emoções, o equilíbrio emocional. Essa pessoa sempre será bem vista, porque ela vai fazer parte da vida de alguém, e isso faz toda a diferença. Nós precisamos aprender, nós mães, pais, nós precisamos aprender que os nossos filhos, eles precisam ser treinados e educados a ter o domínio próprio desde o nascimento. Né? A criança, ainda quando está ali no seio da mãe amamentando, ela acha que o seio da mãe é uma extensão do corpo dela, que não pode ficar sem. E a autora fala esses termos aqui, né? E quando a criança não fica, ela já começa a dar birra, começa a chorar, porque ela quer aquilo que ela quer. Nesse caso, ela quer o peito. E a mãe precisa aprender a ter domínio sobre as emoções dessa criança, aprender a lidar com essas emoções. Quando a criança vai crescendo, ela começa com as birras. Começa a passar vergonha nos pais, onde os pais estão. E o que acontece com essa criança? Ela vai crescer um dia. E um dia ela vai sair das asas dos pais. E ela vai alcançar voos maiores. E o que vai acontecer com essa criança? Com esse adulto agora? Ele vai sofrer. Porque ele não aprendeu a lidar com as emoções, ele não aprendeu a lidar com o não, ele aprendeu a lidar somente com eu quero, eu posso e eu consigo. Então, essa pessoa vai sofrer muito. Então, nós como pais precisamos aprender a lidar com as emoções dos nossos filhos desde pequeno. E se você já é um adulto que foi criado nesses padrões de tudo que você quer, você consegue, e você se tornou um adulto que não tem controle sobre essas emoções, existe sim a possibilidade de você ser curado. Tanto com a ajuda profissional, né, com terapias, com psicólogos, ou até mesmo com intervenção de medicação através do psiquiatra, pastores com aconselhamento espiritual, os líderes da igreja podem te ajudar a você ter esse controle emocional das suas emoções. Tiago, ele é bem enfático quando ele fala que a nossa língua, ninguém consegue domar a língua. E se essa pessoa consegue domar a língua, essa pessoa é muito perfeita. Né? Tiago, ele é muito categórico ao falar sobre essa questão. E ele fala que a nossa língua, ela é como um veneno mortífero. Quando nós colocamos a nossa língua para ser um veneno, que Tiago fala aqui, que a autora fala,
ela fala que a nossa língua ela pode ser incendiada pelo inferno. Como é isso? O trabalho satânico, a gente colocar somente na nossa mente palavras ruins, palavras negativas, amaldiçoar as pessoas, e isso traz um mal muito ruim para nós. Então nós devemos aprender a lidar com isso e não usar a nossa língua para ser elemento de maldição na vida de alguém, mas que a nossa língua ela possa ser instrumento de bênção para a vida de uma pessoa. Levando a palavra de Deus, nós temos que aprender a vigiar os nossos pensamentos, a forma com que nós vamos falar com as pessoas, aquilo que nós iremos deixar de legado. Aqui nós precisamos aprender a lidar agora com as nossas emoções. Nós temos que aprender a domar a nossa língua, porque é ela que é a maior chave aí, né, para que nós possamos ter o domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes, e nós temos que aprender isso. Precisamos de disciplina para viver uma vida digna, né? Precisamos aprender a organizar a nossa rotina. Para que nós possamos ter uma saúde física, mental e espiritual de acordo com que nós possamos passar dias melhores e principalmente que nós possamos agradar ao nosso Deus. Nós precisamos aprender a ter rotina. Se você não tem rotina, começa aí, pega uma agenda, começa a escrever, né? Práticas de exercício físicos, práticas de você aprender a se acalmar, né? Quando você passa por alguma situação adversa. Por que isso? Existe o desequilíbrio emocional e as compulsões, que isso é muito sério. A autora nos diz aqui que quando uma pessoa é capaz de tomar decisões sensatas ou reage de forma descontrolada e inconsequente, essa pessoa é diagnosticada com desequilíbrio destemperado emocional. Olha só, quando a pessoa não consegue lidar com as emoções, a pessoa não consegue lidar com nãos, e começa a explodir, começa a maltratar as pessoas, começa a ter comportamentos desordenados, essa pessoa ela tem um desequilíbrio emocional e das compulsões. E o que acontece? Como que é isso, né? O que vem a ser as compulsões? A autora aqui, ela fala que a pessoa ela chega nesse nível de compulsões quando ela está em um estado alto de angústia e de ansiedade. Quando você começar a ver alguns desses exemplos aqui que eu irei estar citando, liga a chavinha aí de atenção. Tome cuidado com essas coisas, porque elas vão ser a diferença, vão refletir uma diferença na nossa vida. Existem pessoas que têm compulsão por comprar. Compram e compram e compram, no desejo e na ansiedade de que aquelas compras irão fazer bem para ela e vão tirar aquele buraco, aquele vazio que tem dentro da alma dela. Porém, depois, com aquelas montes de compra, né, muitas coisas são supérfluas, não fazem sentido nenhum ela ter aquilo ali, mas compra pelo prazer de comprar. Mas logo ela se frustra, porque elas percebem que ela comprometeu o orçamento financeiro familiar, o cartão de crédito veio alto, que ela não esperava aquilo ali, e aquele vazio ainda permanece dentro de si. Isso é muito sério. Existem pessoas também que têm transtornos obsessivos compulsivos, o TOC. O que é isso? São compulsões, né, por algum tipo de coisa. A mídia também ajuda muito a estimular esse tipo de coisa. Com relação a jogos compulsivos, até mesmo hoje os aplicativos, né, que você tem no seu celular, ali, no seu smartphone, eles induzem a pessoa a jogar, né, e em determinado momento, aqueles joguinhos grátis, eles acabam as suas chances, e para você continuar naquele jogo, você precisa comprar chances, moedinhas e por aí vai, para você continuar naquele jogo. Então isso, cuidado, né, nós precisamos aprender a limitar as coisas na nossa vida. E quando você compra muita coisa desnecessária para o seu consumo, o que acontece? É que a gente entra em outro tipo de compulsão. Aquela pessoa que são acumuladora compulsiva. Né? O que é isso? Aquela pessoa que guarda demais coisas que não são necessárias para ela, coisas quebradas, coisas estragadas,
tem pessoas que chegam a colocar tanta podridão na casa que é impossível você chegar na casa dessa pessoa e você conseguir permanecer ali por algum tempo. Porque é um odor muito desagradável, você começa a observar que aquele ambiente está ruim, né? Tem cheiros horríveis ali. Então essa pessoa já está num nível de ansiedade que está transbordando. E essa pessoa precisa de ajuda. Nós precisamos entender isso. E a autora nos fala aqui também que as pessoas elas têm um pedido de socorro muito grande. E nós precisamos aprender a lidar com isso, tanto com o nosso semelhante ou se até mesmo nós estivermos passando por esse momento. A autora nos fala aqui que tem pessoas que até querem pedir ajuda, né? Porém, elas não fazem como aquelas duas mulheres que eu citei anteriormente da Bíblia. Elas não vão na fonte certa para que elas possam resolver os seus problemas. Elas saem comentando, né, nas mídias sociais, elas saem comentando com pessoas que não vão resolver o problema dela. E o que acontece? O problema não é solucionado. Então essas pessoas começam a se entristecer, começam a ficar mais retraídas em si, e aí o que acontece? Começa a se automutilarem. Tantos adolescentes, né, nós vimos aí, a gente vê todos os dias nas mídias, que elas adultos também, que se automutilam, né, e no começo elas se automutilam, se cortam, se riscam com estilete, com facas, de partes mais escondidas. Porém, esse trauma, essa frustração, esse pedido de socorro dessa pessoa começa a ficar mais agravante quando ela começa a expor essas feridas, essas retaliações. Então essa pessoa já está em um nível altíssimo e ela precisa desesperadamente de ajuda. E nós precisamos estar sensíveis a poder ajudar essa pessoa. E principalmente se você que está me ouvindo, você estiver passando por essa situação, nós entendemos que é um pedido de socorro que você está passando. Peça ajuda, não fica sozinho, né? Vai em uma pessoa em que você confie e que vai ajudar a solucionar seu caso. Pode ser seu líder, pode ser seu pastor, um médico, um psiquiatra. Não fica sozinho, não se esconda, né? Isso é ruim para você. Você não vai conseguir sozinho. E como que nós começamos a buscar o equilíbrio? O equilíbrio emocional da nossa vida. O primeiro passo é nós identificarmos que nós precisamos, é nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda, que nós estamos em uma situação em que nós não podemos permanecer, porque aquela situação está sendo situações que está nos martirizando muito. Então nós precisamos aprender a nos dominar, a termos domínio próprio, a permitirmos sermos curados, sermos sarados. E o Senhor, Ele se agrada de quem tem domínio próprio, né? Não se esqueça, lá atrás nós falamos sobre isso. Quando essa fúria, né? Porque nós passamos por situações adversas a todo momento. Quando essa fúria, esse desejo que você tem às vezes de ir lá e cometer algum ato algum ato ilícito que pode te prejudicar no futuro, pensa nas consequências do seu ato. Se eu agir dessa maneira, o que pode acontecer comigo? E se eu agir dessa outra maneira, o que pode acontecer comigo? Começa a colocar as coisas na balança, começa a perceber o que está diante dos seus olhos, diante de você naquela situação, e tome uma decisão. Não fique paralisado, não fique parado, porque decisão você precisa tomar. Até mesmo a decisão de não tomar decisão já é uma decisão. Então, quando vier essas explosões de emoções, para e pensa, conta até 10. Por que tem esse termo, né, de contar até 10? É para que a gente possa colocar os nossos pensamentos em ordem, né? Então, para que a gente possa colocar aquela situação que está diante de nós. Nós já passamos por aquela situação? Qual foi a minha atitude com relação a essa atitude que eu já passei no passado? Qual foi a reação que eu tive, como que eu me comportei e qual foi o resultado gerado por isso?
Se você está passando pela mesma situação que você já vivenciou anteriormente, a sua reação foi positiva ou negativa? Se foi negativa, você quer permanecer dessa forma ou você quer mudar? Porque se você quiser mudar, é hora de você começar a fazer a partir de agora. Não é para deixar para amanhã, é agora. Então pare, pensa até 10, não dá a resposta ali naquele momento. Entenda o seu momento, né? E aprenda com você mesmo que você precisa aprender a se dominar. Para que isso? Para você pensar, escreve uma lista, o que te magoou, o que te chateou, para depois com calma, quando você estiver tranquilo, aí sim, você chegar e respirar fundo, né? E falar, olha, falar para a pessoa, olha, você se comportou de uma maneira em que eu fiquei triste com você. E não começar a debater com a pessoa, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, existem momentos em que as coisas acontecem de uma maneira como nós não planejamos. Porém, nós precisamos aprender a confiar e a descansar o nosso coração no Senhor. Nós temos que aprender a lidar com situações adversas a todo tempo. Quando você está diante de um resultado de exames, né, que é negativo, uma doença, por exemplo, e o seu mundo desaba, o que você vai fazer nessa situação? Tenha fé, você tem um Deus que não te desampara, você tem um Deus que cuida de você em todos os momentos, sempre que você precisa. Você tem um Deus para estar com você. Entenda que aquele processo é um processo em que tem início, meio e fim. Procure médicos, se cuida, faça o tratamento com sinceridade e descansa seu coração, descansa no Senhor. O Senhor vai prover tudo aquilo que você precisa. Você precisa ter fé, confiar no Senhor, em que Ele vai dar a provisão no momento certo. E aprendamos a descansar, que possamos aprender a dominar-nos a nós mesmos, as nossas emoções, para agradar ao nosso Deus. E termos a possibilidade também, né, de termos pessoas ao nosso lado, que nos querem bem, que agradam-se da nossa companhia. Amém? Que Deus te abençoe. Se você não viu as outras ministrações, clique na nossa playlist e assista e seja abençoado no nome de Jesus. Amém?